Mesa é um assunto muito forte, né? É algo que Deus tem ministrado sobre a nossa nação. O que eu vejo é que Deus ele vai ministrando de forma pontual determinados temas. A gente teve um período que Deus falou muito sobre a gente ser casa, né? Então teve muitas canções falando sobre isso. E agora a gente está vendo Deus nos chamando para esse lugar da mesa. Então a gente tem várias canções falando sobre a mesa, a canção da Tamires, do Eli Nossa, Soares, da- né? Então, assim, da Lu Meu Pídio, que também tem uma música que fala sobre a mesa. Então, Deus, ele vai, começa a nos chamar para esse lugar. E aí a gente vê as pregações, né? Tudo começa a ser voltado para esse tema. E hoje é um tempo que Deus está falando conosco e deseja falar conosco sobre a mesa. Resgatar esse lugar. Eu acredito que esse é um tempo que Deus ele quer resgatar a mesa. Não somente a importância da mesa com Jesus, mas a importância da mesa na nossa casa, a mesa na nossa família, porque passou o tempo, né, em que a gente comia na frente da televisão, que a gente aceitava esse nível de relacionamento, a gente aceitava esse nível tão abaixo do padrão de Deus para dentro da nossa casa, do nosso lar. E muitos pastores, e muitos líderes, e muitos que às vezes tinham um carro na igreja, mas se permitiam comer em frente à TV, se permitiam não ter um tempo à mesa, um tempo de qualidade, porque nós estamos vivendo um tempo em que Deus está nos chamando para dentro. Deus está chamando a igreja dele para dentro. Porque há muito tempo atrás, se a gente colocar aí 20, 30 anos atrás, ninguém falava sobre você primeiro salvar os de dentro. é Ninguém verdade. falava sobre você ser bênção primeiro para os de dentro. É tanto que antigamente as pessoas só falavam sobre ganhar almas. Você tem que ir, você tem que pregar, você tem que cumprir a agenda. Imagina naquela época que as pessoas não tinham tanto acesso a uma passagem aérea, porque era muito cara, e muitas vezes os ministros precisavam pegar avião, precisavam pegar ônibus, transporte de carro para chegar nos lugares, eram dias viajando. Não era tão simples como é hoje. E por isso, muitos se dedicaram tanto ao ministério do lado de fora e se esqueceram do ministério dentro de casa. E hoje Deus está nos fazendo esse convite, porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder os de dentro. Não adianta nada a gente ganhar as pessoas lá fora e os seus filhos estarem jogados no YouTube, os seus filhos estarem jogados em jogos, os seus filhos estarem abandonados, serem órfãos de pais vivos e crentes. A questão não é órfãos de pais vivos do mundo. A questão é órfãos de pais vivos porque eu tenho muita ovelha para cuidar, eu tenho muita demanda para cumprir ministerial e eu estou esquecendo do tempo de qualidade que eu preciso ter dentro de casa. E mesa fala de tempo de qualidade. Não tem como a gente falar de mesa e não falar de tempo de qualidade. E algo que eu amo em Jesus é que ele amava a mesa. Você não vai ver ele uma vez na mesa, você vai ver ele várias vezes na mesa. Ele estava à mesa quando ele foi para casa de Lázaro e as irmãs dele estavam ali. Historicamente, aquele período era um período de festa dos tabernáculos. Sabe o que isso significa? A cidade estava em festa, mas ele sai da conferência, ele sai do ambiente de festa, ele sai do ambiente de glamour e entra para dentro de uma casa, numa aldeia simples, lá em Betânia, porque ele está dizendo: eu prefiro a mesa com os simples do que o glamour de tantas conferências, de tantas coisas aí. E ele está dizendo: eu quero o simples. Eu quero olho no olho. Eu quero relacionamento. A gente vai ver o mesmo Jesus que sai de uma festa dos tabernáculos para entrar numa casa, em uma aldeia, em um lugar chamado Betânia, uma casa simples, para ter uma Maria sentada aos seus pés, ouvindo da sua palavra, aprendendo. Ela foi a primeira estudante de teologia, porque mulher não poderia estudar a palavra, e ali ela estava aprendendo, recebendo, ruminando tudo aquilo que saía da boca de Jesus. E a gente vai ver também outro cenário de Jesus à mesa, que ele foi acusado, julgado por
por isso, porque ele não sentava à mesa com os fariseus, ele não sentava à mesa com os religiosos. A Bíblia diz que Jesus ele foi julgado pelos fariseus porque ele sentava à mesa com os publicanos e pecadores. Deus está dizendo, eu prefiro sentar à mesa com gente que é quebrantada. E quando ele foi questionado, por que você senta à mesa com os publicanos, os cobradores de impostos, aqueles que são injustos? Por que o Senhor senta à mesa com as Marias Madalenas? Por que o Senhor senta à mesa com as pecadoras? E Deus dá uma resposta. Ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Deus está dizendo, eu prefiro o teu quebrantamento, eu prefiro o teu reconhecimento da tua necessidade pela minha presença, do que você está aí arrotando uma santidade que é para disfarçar o teu pecado. Porque todos nós fomos concebidos em pecado e a palavra ainda é a mesma. Arrependei-vos. A palavra não mudou. A palavra de Jesus à mesa é um convite ao arrependimento, é um convite ao quebrantamento, é um convite a uma rendição. Porque Deus está dizendo, eu prefiro o publicano que se arrepende, que se quebranta, que se lança, do que o fariseu que faz uma oração dizendo, eu dou dízimo, eu sou espiritual, eu oro nas madrugadas, eu subo ao monte. E Deus está dizendo, eu não estou nem aí para a sua espiritualidade disfarçada. Quando, na verdade, você usa a sua espiritualidade para humilhar os outros, para se achar mais espiritual do que alguém. Você usa a sua espiritualidade para arrotar uma santidade, quando, na verdade, disfarça que você usa a sua boca para ferir, você usa a sua língua para machucar, você usa a sua língua para destruir ministério, e você está dizendo que é santo. Deus está dizendo, eu prefiro aqueles que reconhecem do que aqueles que são uma farsa. E a gente vai ver o tempo todo na história Deus dizendo, onde você está, Adão, quando ele peca? Porque o pecado faz a gente se camuflar. O pecado faz a gente pegar as plantas e se esconder. Mas Jesus, quando ele desce no Jardim do Éden, ele diz, onde você está? Porque Deus está dizendo, eu não te reconheço com a sua camuflagem. Eu te reconheço do jeito que eu te criei. O eu sou. Quem sou está andando no jardim, está procurando aquele que é imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus chamou a mim e a você, pastora Renata, para a gente ser quem a gente precisa ser na nossa essência. Eu sou quem eu sou. Deus está dizendo, eu criei para você ser quem você nasceu para ser. Não é o que a espiritualidade você está tentando mostrar. Porque aqui nas redes sociais, pastora, a gente mostra o que a gente quiser. Aqui nas redes sociais, se a gente quiser mostrar uma espiritualidade que a gente não vive, a gente mostra. Mas a pior tragédia de um pregador é pregar muito bem aquilo que se vive muito mal. A pior tragédia é a gente mostrar para as pessoas aquilo que a gente vive muito mal. E a gente vive numa geração de aparência. De aparência, de gente que quer mostrar aquilo que não é, aquilo que não faz. E isso eu tô falando de todos os aspectos, não é só espiritual, não. Eu tô falando de gente que quer mostrar que é rico e tá devendo ao banco. Eu quero dizer de gente que tá aqui querendo mostrar que tá de carro novo, mas tá com a vida toda atrapalhada, devendo um monte de gente. Deus está dizendo, eu quero você, Adão e Eva, do jeito que eu te fiz, porque eu tenho aquilo que vai te cobrir. Eu tenho o meu sangue. Eu vou fazer as vestes que vai cobrir a tua nudez. Eu tenho o meu filho para cobrir a tua nudez. O sangue do meu filho vai ser derramado para te dar um novo destino, para te dar uma nova história, porque o pecado não vai te definir. Eu libero uma promessa que sobre o ventre de uma mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. E nós vamos ver Jesus a todo instante procurando quem realmente é de verdade. Jesus, ele não quer aparência, Jesus quer essência. Se hoje tem algo que você precisa guardar nessa palavra, é que Jesus, ele não quer o seu lado bonito da história, porque às vezes a gente quer mostrar para Jesus aquilo que é bom. Tá vendo, Deus? Eu tô aqui jejuando. Ó, Deus, eu fiquei aqui quietinho no carnaval, não fui para bloco, não bebi nenhuma cervejinha, tô aqui firme com meu marido. Deus, o Senhor precisa me honrar. A gente precisa discernir uma coisa. Existem dois tipos de relacionamento. Aquele que busca a Deus porque ele quer um reconhecimento. Aquele que busca a Deus porque ele precisa de um milagre.
Sendo que Deus ele não está buscando nem aqueles que querem serem reconhecidos, nem aqueles que precisam. Deus deseja que a gente busque por conhecer. E é diferente. Por conhecer a Jesus. Por desejar desfrutar da presença dele. E eu vou entrar na palavra que está no meu coração hoje, que está em Lucas, capítulo 24. E eu vou ler apenas um versículo para a gente poder ser rápido, até por causa do tempo. Que está aqui. No versículo 30, Lucas 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa. Mais uma vez de tantas as vezes que Jesus senta à mesa. Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E o versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Aleluia! Sabe o que essa palavra, sabe o que essa mesa representa? A mesa que hoje o Senhor nos convida a sentar é essa mesa do quebrantamento. É essa mesa de retorno ao propósito. Se você estiver anotando, escreva aí. Essa live, Deus está nos convidando para sentar à mesa, para retornar à tua essência, retornar ao teu chamado, retornar ao teu propósito. Essa é a mesa do retorno. Por quê, Jennifer? Porque a Bíblia conta que esses discípulos, após a morte de Jesus, era o terceiro dia. Jesus já tinha aparecido para as mulheres. Jesus já tinha aparecido para os discípulos. E a Bíblia conta que eles estavam indo a caminho de Emaús. Sendo que antes de Jesus morrer, ele deu uma promessa. Antes, ele liberou uma promessa. Ele disse: ficai em Jerusalém. Não é para ir para Emaús, não é para voltar a pescar, não é para tentar se esconder, não é para tentar fugir do teu propósito. Quando a frustração bater, quando a dor bater, quando a cruz acontecer, não é para fugir, é para perseverar, porque sobre a sua vida há uma promessa. E mesmo que tudo diga que não, a palavra permanece. E a sua fé vai ser provada na cruz. A sua fé vai ser provada ao terceiro dia. A sua fé vai ser provada no primeiro, no segundo dia que Jesus morreu e nada aconteceu. No terceiro dia que você ouviu até rumores, mas você não viu, você não experimentou, você não teve uma experiência. É aí que você vai ter que se mover pela fé. A Bíblia diz que eles foram e estavam indo a caminho de Emaús. E eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, tudo aquilo que tinha acontecido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar com eles. Jesus, ele entra no circuito, ele entra no caminho e eles não conseguem perceber. E eu quero dizer para você que mesmo quando você não sentir, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não perceber, Jesus é o pastor que está aí guiando as suas ovelhas. E eu amo isso, porque a Bíblia diz assim no Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça. Sabe que o Senhor está dizendo o guia, ele não vai atrás, pastora Renata. O guia, ele não vai atrás dizendo, eu falei que era para ir por ali, vai por ali. Ei, você foi errado, você foi errado. Não. Jesus, ele é o pastor. E a Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus é o pastor que guia. E o guia, ele vai na frente. Sabe que Deus está falando, antes de você chegar, eu vou chegar primeiro. Antes de você pisar, eu vou pisar primeiro. Antes de você tocar,
Eu vou tocar primeiro. Eu sou o guia e eu sei o lugar do teu destino. Eu sei a promessa que eu liberei para sua vida. Eu sei que antes de você ser concebida no ventre da sua mãe, eu já estabeleci um projeto para sua vida. E ainda que o inimigo queira frustrar, ainda que o inimigo queira parar aquilo que Deus tem para sua vida, o seu guia vai à sua frente, endireitando os caminhos tortuosos e te levando para o lugar do teu propósito. Eles estavam como ovelhas perdidas. E Jesus aparece como pastor que está levando de volta para o lugar do propósito, para o lugar da promessa, para o lugar que eles não deveriam ter saído. É isso que Deus está falando aqui. E eles estavam com os olhos fechados, mas eles conseguem ouvir. É isso daí. Eles não conseguem ver, mas eles conseguem ouvir. E muito semelhante ao tempo de hoje, porque Jesus, quando ele apareceu para os discípulos que estavam trancados, com medo, no terceiro dia, e Jesus aparece e mostra para eles as cicatrizes, não eram só aqueles que estavam com medo. Todos eles estavam com medo do que poderia acontecer após da crucificação de Cristo. E Jesus aparece para Tomé e diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus está dizendo que muitas vezes você não vai ver, mas você precisa crer. Eles não conseguiram ver, pastora Renata, mas eles conseguiram ouvir. Deus está dizendo, quando você não conseguir ver, e é o tempo de hoje, quem é que diz aqui que já viu Deus? Ninguém viu Deus, né? Mas a gente consegue ouvir a palavra dele. Jennifer, como que eu faço para ouvir a palavra do Senhor? Tá aqui, ó. Como é que eu faço para mergulhar naquilo que Ele tem para mim? Tá aqui, ó. Como é que eu faço para saber? Eu não consigo ver nada, eu não consigo perceber nada. Meus olhos estão escurecidos da situação. Eu não consigo ver nada além do problema. Deus está dizendo: ouça a minha voz. A minha direção vai ser dada aqui na palavra. A minha direção ainda é na palavra. Você vai ouvir a minha voz na palavra. E a Bíblia diz que Jesus faz duas perguntas. Que palavras são essas que vocês estão dizendo? E a segunda pergunta: por que estás triste? Jesus faz essas duas perguntas. Que palavras são essas? Sabe que Jesus está falando para mim e para você? O que você anda falando? É como quem diz: cuidado, porque as tuas palavras te preparam para o lugar que você está indo. Cuidado com o que você fala, porque as tuas palavras, elas vão dar direção à sua vida. As nossas palavras é fruto dos pensamentos que a gente não vigia. As nossas palavras, elas não é o produto final. Elas são frutos dos pensamentos. A Bíblia diz: cuida do pensamento. Que você possa pensar naquilo que é bom, naquilo que é saudável, naquilo que edifica. Naquilo que abençoa. E aí, eu tô deixando qualquer pessoa entrar no meu pensamento. Eu te pergunto, se alguém bater na porta da sua casa agora, você vai abrir e vai deixar essa pessoa que você não conhece, não sabe quem é, não sabe ainda, entrar na sua casa? Sentar na sua sala, ligar a sua televisão? Não. Você vai perguntar quem é. Você vai perguntar se é legítima aquela visita. Você vai perguntar quem mandou. E por que a gente não faz isso com os nossos pensamentos? Por que a gente deixa qualquer pensamento que bate na porta da nossa mente, a gente abre e deixa entrar? A gente abre e dá vazão. Deus está dizendo: traz à memória aquilo que te traz esperança. Se fortaleça, se agarra. Jesus, ele é a nossa âncora. Se apoie naquilo que é vivo, naquilo que traz vida. E não aquilo que vai trazer morte para os teus sentimentos, morte para a tua fé, morte para dentro da tua casa, morte para os teus relacionamentos. Porque o diabo muitas vezes não ataca o relacionamento em si, ele começa na tua mente. Ele começa a colocar mentiras na tua mente. E aí você começa a brigar com o teu marido começa a brigar com você. Tudo por causa de um pensamento que você deu lugar e legalidade para entrar na sua mente. Mas a partir de hoje você vai dizer: o pensamento pode vir, mas ele não vai fazer morada. O pensamento pode até aparecer, mas ele vai bater em retirada. Porque no nome de Jesus eu vou repreender todo pensamento que não edifica, que não abençoa, que não me fortalece. Eu vou repreender. E você pode fazer isso. Esse pensamento aqui não é de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento aqui não vai ter lugar na minha casa, ele não vai fazer morada. Porque uma coisa não é não chegar ao pensamento, o pensamento vai chegar. Ele não pode fazer morada. Ele não pode fazer ninho na sua mente. Porque quando eu não vigio os meus pensamentos, eu produzo palavras.
Eu produzo palavras. Os meus pensamentos geram sentimentos, que os sentimentos produzem palavras. E quando Jesus está dizendo que palavras vocês têm falado, Eu Jesus está dando um alerta aqui. sei. Cuidado, mulher, com o que você anda falando. Cuidado, mulher, com o que você anda murmurando. Cuidado, mulher, com o que você anda fofocando, falando de vida de outro, quando na verdade Deus está dizendo: troque essas palavras por oração. Troca essas palavras de fofoca, de grupo, de WhatsApp, de vida dos outros, para cuidar da sua. Porque há tanto que Deus quer tratar em você, há tanto que Deus quer trabalhar em você. Deus está dizendo: cuidado com as tuas palavras. Que as tuas palavras não apontem para o passado, mas as tuas palavras apontem para o teu destino, para o propósito que Deus tem para você. E a Bíblia diz: por que vocês estão tristes? Porque Deus, ele se importa com o que a gente sente, pastora Renata. Isso. O Senhor, ele se importa com os teus sentimentos. Eu vim aqui hoje, nessa manhã, dizer que Jesus, ele se importa. Ele sabe quando você está no seu limite. Ele sabe quando você não está conseguindo crer. Jesus, ele sabe quando você está dizendo assim: minhas forças estão no limite. E Jesus está dizendo: por quê? Porque eu me importo. Eu te pergunto, pastora Renata, Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas Jesus ama fazer as perguntas que detectam a realidade do nosso coração. Jesus ama fazer as perguntas certas. Foi assim que ele fez com o jovem rico. Ele fez uma pergunta. Ele falou assim: ó, me fala, por que você diz que eu sou bom? Por que você diz que o mestre é bom? Foi uma pergunta que revelou a arrogância daquele coração. Foi uma pergunta que Jesus faz, que detecta a realidade do nosso coração. E Jesus, ele sabe perguntar, porque ele está dizendo: eu quero te ouvir. Eu quero que saia para fora aquilo que precisa sair. Porque quando você confessa, você alcança misericórdia. Porque quando você confessa, o bálsamo desce, a cura desce. Agora, como eu vou poder curar aquilo que não há reconhecimento, aquilo que não há confissão, aquilo que não há uma verdadeira demonstração de que eu preciso, de que eu não estou bem, de que eu estou apegada ao meu passado, de que eu estou com saudade do que eu vivi, que eu estou só trazendo à memória o que me aconteceu. E foi isso que os discípulos estavam vivendo. E quando Jesus pergunta para eles, eles começam a dizer. E Jesus perguntou: quais? As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles chamam Jesus, pastora Renata, de profeta. Eles chamam Jesus de profeta. É assim que eles trazem a memória de quem é Jesus. Jesus que iria remir Israel. E até o terceiro dia essas coisas não aconteceram. Eles estavam frustrados. Eles estavam trazendo à memória Jesus, que era o profeta, Jesus que disse que ia fazer, Jesus que disse que ia remir Israel, Jesus que disse que ia fazer tanta coisa, e agora nada aconteceu. Estamos no terceiro dia e nada aconteceu. E aqui revela e traz para fora um sentimento de frustração. Porque a frustração, pastora Renata, tem tirado muita gente do propósito. A frustração tem feito muito ministério parar. A frustração tem feito muitas pessoas com talento, com habilidade, se paralisar no meio da jornada. Porque pensa assim: não aconteceu como aconteceu com fulano. Deus falou que a promessa ia ser assim, assado, e não foi. Sendo que a gente precisa entender que Deus não trabalha dentro do nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. E muitas vezes, quando a gente pensa que Jesus está atrasado, Jesus ele está chegando na hora certa, porque o nível de milagre vai ser maior.
As irmãs de Lázaro falaram, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Jesus está dizendo, eu não cheguei atrasado, porque eu tinha que chegar agora, porque eu não queria curar Lázaro, eu queria ressuscitar Lázaro. Eu queria fazer um nível de glória maior. E aquilo que você está vendo hoje na sua vida como atraso, Deus está dizendo, é porque a glória do milagre vai ser maior. A glória do testemunho vai ser maior. Aquilo que eu vou fazer na sua vida, todos vão ficar de boca aberta. Porque uma coisa é ver Jesus fazendo milagres, outra coisa é ver Jesus ressuscitando. E ali todos que estavam chorando naquela casa, aquela casa estava cheia. Aquela casa estava cheia de incrédulos, de judeus, de fariseus. Eles tiveram que ver Jesus ressuscitando Lázaro. Eles estavam aqui achando que Jesus não tinha feito nada, que nada estava acontecido. Ei, mulher, cuidado com a frustração, cuidado com aquilo que você olha e diz: cadê Jesus? Cadê? Ele disse que ia fazer, ele disse que ia falar. É exatamente aí que a nossa fé é provada. É exatamente aí que o Senhor nos convida a fortalecer, a se fortalecer nele, a se apegar à palavra dele. O sentimento de frustração tem paralisado pessoas. O sentimento de frustração tem feito chamados serem recuados. Porque esses aqui eram discípulos, pastora Renata, que Deus ia usar. Mas que em vez de ficarem em Jerusalém, estavam fugindo. A frustração tem te feito fugir do teu chamado. A frustração tem feito você fugir do cargo que o pastor disse que quer te dar e você está dizendo, eu não. Deus está dizendo, se posiciona, você não quer viver milagre, se posiciona, você não quer viver o avivamento, se posiciona, você não quer ver Deus agindo na tua família, se posiciona, porque quando você se posiciona, o céu vai se posicionar a teu favor. Para de deixar a frustração ditar para onde você vai, quando a fé deve dar comando às suas convicções e não a frustração. Não deixe a frustração comandar as tuas convicções, mas a partir de hoje, muda essa chave e diz, eu vou ter fé. Eu vou me posicionar, apesar da minha frustração. Apesar de não ver as coisas acontecerem do meu jeito. É isso. Você vai se posicionar no Senhor. E aí você vai se posicionar em Deus. E a Bíblia diz que eles estavam frustrados. E eles contam, pastora Renata, o que tinha acontecido. Eles contam o que tinha acontecido, que algumas mulheres foram lá, viram o sepulcro vazio. Ou seja, eles já tinham alguma evidência de que alguma coisa estava acontecendo, mas eles não conseguiram crer. Porque a frustração nos cega nesse ponto. É isso. E eu vou chegar na mesa. Mas eu quero que você caminhe comigo até a gente chegar nesse lugar. Esse lugar do retorno. E a Bíblia diz que eles não conseguiram crer. Por mais que outros tivessem já tido experiência. Por mais que as mulheres tivessem ido ao sepulcro e visto vazio. Deus está dizendo, existem momentos que a experiência do outro não vai ser suficiente para você. Existirão momentos que Deus vai precisar dar uma experiência a você. Tem gente que vai andar do teu lado e não vai experimentar o que você experimentou, não vai viver o que você viveu, porque Deus está dizendo, chegou a hora de eu te dar experiência comigo. Você não vai ouvir falar a respeito de Jesus. Você vai dizer, agora os meus olhos viram, eu andei com ele, ele esteve aqui, ele entrou na minha casa. Ei, Deus está dizendo, é hora que eu vou te dar experiências comigo. Esse lugar de frustração, Deus está te levando a esse lugar. Porque esse lugar você vai ver Jesus como você nunca viu. Você vai experimentar de uma presença que você nunca experimentou. Você vai experimentar de algo tão profundo com ele que você nunca viveu. Minha irmã, eu não sei você, mas esse ano de 2023, eu tenho vivido guerras muito grandes. Eu não sei se tem sido assim na sua vida, pastora Renata, mas eu tenho certeza que tem sido na vida de algumas mulheres. Esse ano começou um ano difícil, um ano de luta, um ano de batalha. Mas sabe o que Deus falou para mim? Eu quero liberar essa palavra para você. Que quanto maior o nível de batalha, maior será o nível de revelação. Quanto maior o nível de batalha, maior será o nível da experiência. Quanto maior o nível de batalha, maior vai ser a vitória que Deus vai fazer na sua vida. Essas batalhas estão denunciando novos níveis que Deus está levando para você. Você vai viver
viver um novo nível em Deus. Você vai viver um novo nível de experiência de, mas eu já tenho 30 anos de igreja. Mas eu já tenho muita experiência com Deus. Deus está dizendo, eu vou soprar um novo tempo. Eu vou soprar um novo tempo. Que você vai experimentar de Deus como você nunca experimentou. E eu tô apoiada nessa palavra. As lutas estão vindo. As batalhas estão chegando, mas eu estou apoiada nessa palavra. Eu sei que essas batalhas estão só denunciando o lugar que Deus está me levando. Vai ser maior do que você imagina. E eu quero dizer mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao seu coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que eles começaram a falar do que tinha acontecido. E Jesus começa a declarar a respeito de si mesmo. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Eita. Olha isso. Sendo que eles falam de Jesus como o quê? Como profeta. E Jesus fala dele mesmo como Cristo. O nível de revelação vai ser diferente. O nível de glória vai ser diferente. Antes você achava que Jesus poderia ir até um determinado ponto. Mas você vai se surpreender com o que Jesus é capaz de fazer. Você vai se surpreender com o poder e com a glória dele. Você vai se surpreender com quem ele é. Eles achavam que Jesus era só um profeta. Eles estavam tão frustrados que eles não acreditavam mais que Jesus era o Cristo. E algo que eu amo, sabe? É quando Jesus pergunta para os discípulos. Eles estavam comentando entre si o que a multidão dizia a respeito de Jesus. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês, quem dizem que eu sou? Eles pararam. Eles não conseguiram responder. Eles não conseguiram mais falar. Ficaram calados, olharam para os outros e até que Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho enviado de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. É muito fácil falar o que os outros estão dizendo de Deus. Aleluia. Mas eu te pergunto, Jesus te pergunta, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Aleluia. Porque quando eu me apoio em quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu não vou deixar que 3 dias me façam esquecer da promessa. Eu não vou deixar que a dor que Jesus sentiu na cruz do Calvário me faça esquecer da promessa. Eu não vou deixar que os pregos que ele sentiu me façam esquecer da promessa. Jesus está dizendo quem eu sou para você. Eu não quero ser um profeta, eu quero ser o seu salvador. Eu não quero ser um profeta, eu quero ser aquele que vai salvar você, vai salvar tua casa, vai salvar teu marido que está perdido no álcool, vai salvar a tua filha que está perdida nas drogas. Quem eu sou para você? Deus está perguntando quem eu sou. É isso. Quem eu sou para você? Não me importa o que os outros estão dizendo. Os outros estão dizendo que viveram milagres. Os outros estão dizendo. Deus está perguntando para mim quem eu sou para você. Eu não quero ser profeta, eu quero ser o Cristo. Eu quero ser o Cristo da tua história. Porque é muito fácil os discípulos dizer a respeito da multidão. Mas quando Jesus perguntou para eles, muitos não sabiam o que responder. Apenas Pedro respondeu. Eles que andavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam com Jesus, viram milagres de Jesus, eles não sabiam dizer quem Jesus era. E tem gente que vai para a igreja todo domingo, faz parte do louvor, canta na igreja, mas ainda não conhece quem é Jesus. É por isso que a igreja está cheia de pessoas que precisam ainda ser transformadas. Está cheio de gente que ainda precisa ter uma experiência com o Senhor. Porque andar com Jesus não é carteirinha de igreja, não é tempo de banco de igreja, é experiência, é relacionamento. É por isso que tem muita gente que chega muito depois de você e flui, e tem um ministério, e tem um chamado, e você diz, nossa, eu estou aqui há tanto tempo, mas porque você nunca se entregou de verdade, é porque você ainda não sabe quem ele é porque você ouve falar dele, mas você não sabe ainda quem é Cristo na sua história. Jesus não quer ser profeta, Jesus quer ser o Cristo. É isso. E ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Meu Deus. E entrasse na sua glória? É isso.
Jesus está falando a respeito de si mesmo. E ele está falando da glória, do tempo de glória que ele vai adentrar. Ele fala, é necessário padecer para entrar na glória. Eu não sei se você está entendendo. Sabe por que Jesus apareceu para os discípulos com as cicatrizes? Porque eles estavam com medo. Eles estavam trancados. Sabe por que Jesus apareceu para esses discípulos em Maús? Porque eles estavam com medo. Eles estavam frustrados. Sabe por que Jesus aparece e diz, não é necessário que Cristo padecesse. Padecesse é sofrer para entrar na glória. Porque Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar as perseguições. Meu Deus. Meu Deus. Se você não entender que o evangelho é de cruz, você está passeando na igreja. Deus. Se você não entender que o evangelho vai ter perseguição, vai ter cancelamento, vai ter haters, vai ter pessoas que não vão suportar o que você carrega, você não entendeu. Ah, porque eu fui na igreja e virei o rosto para mim. Eu já não fui mais. Minha irmã, vão virar o rosto para você, vão levantar calúnia, vão tentar paralisar você, vão te ferir. Ah, mas dentro da igreja vão me ferir? Vão te ferir dentro da igreja. Ah, mas aqueles que são irmãos vão me ferir? Vai. E sabe por que hoje a gente vive um tempo em que tem tanta gente desigrejada fora de igreja? Gente que diz assim, ah, eu fui muito ferido na igreja, então não vou mais para a igreja. Minha irmã, se você fugir dos cravos, você foge do teu destino. Se você fugir da cruz, você foge do propósito de Deus para sua vida. Jesus, quando mostrou a cicatriz, ele estava dizendo, Pedro, você vai morrer e vai morrer uma morte de cruz. E você vai ter tanta coragem. Eu vou te encher de tanta coragem que você vai dizer, me mata na cruz, mas na cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Aquele Pedro que teve medo, que negou Jesus 3 vezes, agora ele tem coragem diante da morte. Deus estava encorajando os seus discípulos e dizendo, vai ter cicatrizes, mas vai ter autoridade. Vai ter cicatrizes, mas vai ter poder. Vai ter cicatrizes, vai ter dor, vai ter perseguição, mas vai ter glória. E Deus está dizendo pra gente que tá desigrejada aqui hoje. Você que tá aí, ó, tô Jesus dentro de casa. Minha irmã, volta pra igreja. Minha irmã, volta pra igreja. Isso é bíblico. Volta a congregar. Ah, mas eu fui ferido. É tempo de voltar. É tempo de voltar, porque na igreja você vai ser ferido. Quem não foi ferido? Não. Você já foi ferida, pastora Renata? Meu Deus, muito. Já foi ferida na igreja? Eu já fui muito ferida. Mas os meus olhos não estão nos homens. Os meus olhos estão em Jesus. Os meus olhos não estão no que fazem comigo. Os meus olhos estão em Cristo. E é por isso que eu persevero. É por isso que eu não paro. É por isso que eu não desisto. E eu amo aquela canção que diz, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu tô de pé louvando. É por causa dele que eu tô adorando. Não é porque pessoas não me feriram sim, mas é por causa dele que eu tô aqui. Eu não parei. Você não vai parar na crítica. Você não vai parar na fofoca. Você não vai parar na calúnia. Você não vai parar naquilo que tentam falar a teu respeito para te paralisar. Porque os seus olhos estão em Jesus, igreja. Senhor. Seus olhos estão em Jesus. Jesus. Meu Deus. E a Bíblia diz, padecer-se para entrar na glória. É preciso sofrer. Porque a gente só quer a glória, a gente só quer o milagre, a gente só quer a vitória. Mas é necessário que Cristo padecesse. E assim como Cristo, Jesus ele diz, sinta comigo os sofrimentos de Cristo e eu os farei experimentar da minha glória. Nós precisamos padecer também. Nessa caminhada vai ter sofrimento, vai ter dor, mas vai ter glória, vai ter restauração. E a Bíblia diz que Jesus vai como se não fosse seguir com eles para dentro da aldeia de Emaús. E os discípulos o constrangeram, dizendo, fica conosco. Quando você pede, Jesus fica. Quando você fala, por favor, tá tão bom conversar com você. Eu não sei, mas quando você fala, meu coração queima. Eu não sei o que acontece, mas quando você começa a dizer de Cristo, o meu coração borbulha. Fica conosco, já é tarde. Fica aqui conosco.
E Jesus ficou. Porque Jesus não fica em casas ricas, poderosas. Jesus fica na casa de gente que quer Ele, que deseja Ele, que anseia por Ele. Jesus está dizendo, basta um coração sedento e eu fico. Basta um coração sedento que eu faço morada. E Jesus fica, e a Bíblia diz que aconteceu que estando eles à mesa, Jesus fica e vai para a mesa, porque mesa é lugar de revelação, mesa é lugar de retorno, mesa é lugar de essência, mesa, na mesa, Jesus apontou quem o negaria. Porque na mesa, Jesus começa a revelar os que são e os que não são. Na mesa, Jesus, ele traz de volta você que está perdido para o lugar do propósito. Por isso que é necessário sentar à mesa com Jesus. Os discípulos que estavam frustrados, os discípulos que estavam dizendo que Cristo era um profeta, os discípulos que estavam cansados, falando da experiência dos outros, mas sem experiência com ele, estavam à mesa com Jesus. E a Bíblia diz que nessa mesa, tomando o pão que trazia à memória a última ceia de Jesus com seus discípulos, o pão que é o alimento, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele abençoou. E eu quero te dizer, mesa é lugar de alimento. Não só alimento físico, mas alimento espiritual. Mesa é lugar de comunhão. Jesus está dizendo, tenha mesa comigo. Porque eu vou te alimentar. Você não vai viver do que você ouve de pregação no YouTube. Você não vai viver do que ouve de pregação em conferência. Você não vai viver do que você ouve de pregação no domingo na igreja. Ei, senta à mesa, porque eu tenho um pão todos os dias para você. A Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, todos os dias caía o maná do céu. Todos os dias Deus tem palavra fresca. Deus tem alimento fresco para derramar sobre você. E sabe o que eu amo, pastora Renata? É que quando a Bíblia conta lá da mulher sunamita que fez um quartinho para o profeta, nesse quartinho tinha 4 itens: cama, mesa, candeeiro e cadeira. Escuta isso. A mesa é lugar de comunhão. Porque todo profeta tem mesa. Todo profeta tem um particular com Deus. Todo profeta, a Bíblia diz que o Senhor não fará sem dizer, se contar os seus segredos aos seus profetas. O Senhor tem segredo para revelar para você. Segredos do que Ele vai fazer na terra. Segredos do que Ele vai fazer no Brasil. Segredos do que Ele vai fazer na igreja. E Deus está procurando os seus profetas que têm mesa com Ele. É preciso ter mesa. Porque sem mesa você não vai ficar de pé. Como que um copo vazio vai derramar algo sobre outras pessoas? Tem muita gente querendo derramar, mas está vazio. Tem muita gente querendo ministrar, mas não tem pão. Tem muita gente querendo dar, mas não tem óleo mais, não tem azeite mais. O Senhor está dizendo, senta à mesa, porque eu vou renovar o óleo sobre a tua cabeça. Senta à mesa, porque eu vou te dar alimento, substância. Senta à mesa, porque eu vou te revelar os meus segredos. Não tem como profeta não ter mesa. Não tem como profeta não sentar na mesa da comunhão. Ei, Jesus não estava sentado com qualquer um, não. Jesus estava sentado com os homens que iam abalar Roma. Jesus estava sentado com os homens que iam abalar Jerusalém. Jesus estava sentado com os homens que iam pregar nas prisões, nas cadeias. Jesus estava dizendo, eu estou preparando você na mesa para o lugar do teu destino, para os lugares que eu vou te levar. Você ainda vai pregar a palavra para as nações, mas antes, senta à mesa. Meu Deus! Aleluia! Oh, senta à mesa, porque é só na mesa que tem pão. Profeta, senta à mesa. Porque até no deserto, quando você está fugindo, o anjo aparece e diz, coma o pão e beba, porque a tua jornada ainda é longa. Jesus vai preparar mesa para profeta onde você estiver. Porque profeta tem que ter mesa. Profeta tem que ter intimidade. Profeta tem que ter experiência. E a Bíblia diz que ele alimentou. Tinha um pão e abençoou. Porque
Mesa é lugar de ministrar bênção. Mulher, que quando você sentar à mesa com seu marido, quando você sentar à mesa com os seus filhos, quando você sentar à mesa com seus amigos, ministre a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é liberada na mesa. Quando você senta para almoçar, jantar com a sua família, não é um momento aleatório. No mundo espiritual, é um ambiente preparado para que você libere a bênção. Não só a bênção sobre o pão, mas a bênção sobre as vidas que estão ali. Comece a profetizar a bênção sobre a vida do teu filho. Ah, mas eu só vou agradecer pelo pão. Não. Porque vida com Deus, eu não perco a oportunidade. Você vai agradecer pelo alimento, mas você vai dizer: Deus, eu profetizo que meu filho vai ser profeta. Eu profetizo que minha filha vai ser uma levita. Eu profetizo que o meu marido vai ser liberto. Eu profetizo que ele vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que ele vai viver o chamado dele para a vida dele. Você vai usar do lugar da mesa para proferir bênção sobre a tua casa. Meu Deus do céu. Proferir bênção sobre o teu lar. É isso. É isso. E toda opressão que estiver chegando na sua casa, o Espírito Santo traz. Desde ontem, Deus está falando muito isso ao meu coração. Um espírito de opressão dentro das famílias. Um espírito de contenda dentro das famílias. Deus está dizendo: mulher, usa a mesa para proferir bênção. E o diabo, ele vai ter que bater em retirada. Ah, diabo entra dentro da nossa casa? Entra. Entra. Entra nas séries que a gente vê, entra no filme que você está assistindo, entra através de várias legalidades que a gente vai dar. Mas a partir de hoje, você vai se levantar como guerreira do Senhor. Você vai se levantar como mulher de Deus e você vai abençoar a tua casa. Comece a abençoar a tua mesa, o lugar da comunhão. Comece a dizer: aqui a gente vai ter conversas. Aqui os meus filhos vão abrir o coração deles para mim. Aqui eles vão falar sobre a dificuldade deles. Aqui eles vão falar o que eles estão passando na escola. É aqui na mesa que o meu marido vai ter o seu coração convertido ao meu e o meu coração voltado ao dele, convertido ao dele. É aqui na mesa. Eu profetizo, começa a profetizar na tua casa, mulher. Começa a profetizar na tua casa a bênção de Deus sobre você. E a Bíblia diz que partiu. Porque a bênção nunca é só para você. A bênção é para o outro. Porque se eu tenho pão, se eu tenho a bênção, eu não posso guardar isso para mim. Se eu tenho pão, se eu tenho bênção, essa bênção não pode chegar em mim e parar em mim. Mas tem bênção que está sendo estacionada na vida de muita gente. Está sendo paralisada na vida de muita gente. E Deus está dizendo: o que eu te dei não é para parar em você. O que eu te dei é para você abençoar outras pessoas. O que eu te dei, só financeiro? Não. Não é só financeiro. Tem gente que é financeiro. Cuidado com a avareza. Cuidado para você não amar demais o dinheiro. Que você não use da avareza para você não abençoar alguém. Que você que tem dons, que pode orar por alguém, pode abençoar a vida de alguém, você não deixe de partilhar aquilo que Deus te deu. Talvez hoje no seu devocional, no seu tempo com Deus, talvez aqui nessa live, Deus te deu uma palavra, Deus está ministrando a você, Deus está te enchendo aí na sua casa, Deus está te visitando, você está sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo está sendo derramado aí aonde você está agora. Você tem sentido a presença de Deus, mas você vai guardar isso só para você? Você não vai mandar essa live para outra pessoa? Você não vai dizer: por favor, assista essa palavra? Você não vai guardar? Até quando você vai ficar obeso espiritualmente, recebendo a palavra de Deus e armazenando? Deus está dizendo: o que eu te dou é para partilhar. Você sabia que a palavra dar e entregar tem mais na Bíblia do que a palavra amor? Tem mais a palavra dar e entregar na Bíblia do que amor. Porque entregar, dar, faz parte do caráter de Deus. E quando eu me torno quem Ele é, eu sou uma pessoa que sei entregar. Eu sou uma pessoa que tem eu dou de forma deliberada, sem ter que pastor pedir, sem ter que ficarem falando. Não, eu sei ser generosa. O Senhor está nos convidando para a gente ser generosa. Generosa com uma oração, generosa com uma oferta, generosa na caminhada, na jornada. É isso que
Deus está falando. Para de você caminhar para Jesus e dizer, Deus, resolva o meu problema. E você não consegue olhar para o outro que também está chorando. O outro que também está com algum filho nas drogas. O outro que está com um filho doente. E a gente não consegue se compadecer. A gente não consegue dizer, por favor, deixa eu orar por você. Meu Deixa eu Deus. te ajudar na jornada. Porque às vezes o maior milagre não está na sua busca apenas de forma vertical. O seu maior milagre é ver Jesus de forma Ei, horizontal. É você ver Jesus no outro. E aí o outro que você nem imagina que te abençoa. O outro que você ajudou um dia que você nem imagina que vai te abençoar. Jesus está dizendo, não tem como você dizer que me ama, que você não vê, se você diz que não ama o teu irmão que vê. Porque o evangelho, ele é acima de tudo horizontal. é isso. É isso. Senhor, que forte. E Meu, ele deu, meu Deus. ele entregou, É verdade. ele deu, ele pegou o pão, abençoou, partiu e deu. E os olhos então se abriram. Os olhos se abriram. Porque quando você tem pão, quando você tem bênção, Meu quando você entrega, você partilha, quando você doa aquilo que Deus te deu, os seus olhos vão se abrir. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar visão, Deus vai te mostrar o lugar do teu chamado, o lugar que você nunca era para ter saído, quem você precisa pedir perdão, aonde você precisa Deus. voltar, aonde você precisa se consertar, aonde você precisa ir que você não foi. É nesse lugar que Deus vai te dar revelação. E a Bíblia diz que eles logo levantando-se, os olhos se abriram, Jesus desapareceu porque a missão dele foi dada, a missão dele foi sentar à mesa, partir o pão, abençoar, partilhar, e os olhos se abriram e Jesus foi. Jesus não conversou mais depois sobre isso. Mas eles entenderam o recado. Eles entenderam o recado porque eles se levantaram. E mulher, quando você se sentar à mesa, você vai se levantar da mesa como nunca antes. Quando você se sentar à mesa com Jesus, você não vai se levantar a mesma. Você vai se levantar com ousadia. Você vai se levantar com intrepidez. Você vai se levantar e nada mais vai te intimidar. Nada mais vai te frustrar. Nada mais vai te paralisar. E a Bíblia diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, porque Emaús não é o seu destino. Emaús é lugar de gente que quer fugir. Emaús é lugar de gente que quer se esconder. Emaús é lugar de gente que está frustrado, que está cansado, que está dizendo Jesus não fez o que prometeu. Mas Jesus apareceu para esses discípulos para dizer, Emaús não é o lugar que eu disse para você me esperar. Eu disse, volta para Jerusalém. Levanta da mesa e volta e pede perdão. Levanta para a mesa e volta para o lugar do teu propósito. Levanta da mesa e volta a pedir perdão ao teu pastor. Levanta da mesa e volta e pede perdão ao teu marido. Levanta da mesa e essa mesa com Jesus precisa gerar em você algum resultado. Porque se não gerou nada, não foi na mesa com ele que você se sentou. Senhor amado, Jesus amado, Senhor, que Volta forte. para Jerusalém, porque quando eu sento à mesa, eu volto para o lugar da promessa. Minha irmã, existe uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Meu Deus. Volta para o lugar da promessa. Que- Porque o inimigo ele tem tentado nos tirar do lugar da promessa. É tanta coisa para atacar tua mente, é tanta coisa para atacar tua fé, é tanta coisa para desestabilizar. Eu sei que não tem sido fácil, mas Deus está falando comigo hoje aqui através dessa palavra. Deus está falando aí com você. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar da tua essência. Volte para o lugar do teu propósito. Eu quero a Jennifer simples. Eu quero a Renata simples. Eu quero os meus discípulos que acreditam no meu chamado. Volte para o lugar da simplicidade, porque eu não preciso de algo grandioso para revelar o meu poder. Eu preciso apenas de uma mesa, de um pão, de uma bênção, de um partilhar do pão para revelar o meu propósito. Volta
simplicidade. Ah, se você soubesse o que Jesus quer fazer à mesa com você. Ah, se você soubesse o que Jesus quer fazer à mesa lá dentro da tua casa, dentro da tua família. Ah, se você soubesse que às vezes a cura que o teu filho precisa, ele não vai receber num retiro, nem num congresso. A cura que você tem orado e dito, Deus, chega na minha filha, chega no meu filho, Deus, eu tô sentindo meu filho frio espiritualmente, eu tô sentindo minha filha desanimada com Jesus. Essa bênção vai sair da tua mesa. Deus vai preparar conferências numa mesa. Deus vai preparar congressos na mesa da tua casa. Deus vai preparar palestras na mesa da tua casa. Deus vai preparar pregações na mesa da tua casa. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. A cura que vai chegar para o teu marido, a cura que vai chegar para a tua filha está aí, mulher, na tua mesa. Está aí, mulher, na tua mesa. Meu Toma posse desse lugar. Toma posse do lugar que Deus te deu. Porque às vezes aquilo que você está pedindo tanto a Deus, Deus me responde. Deus está dizendo, é na mesa. Meu Que eu vou Deus. curar teus filhos. É na mesa. Que eu vou salvar teu marido. É você fazendo a comida preferida dele. É você amando ele. É você honrando a tua casa. Que eu vou salvar a tua família. É isso. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui. Mulher, volte para a mesa. Abençoa a tua casa. Partilhe o pão. Aleluia, Que a Jesus. bênção vai estar chegando. E volte para Jerusalém, por favor. Meu Deus. Volte para Jerusalém hoje, por favor. Emaús não é o teu lugar. Amém. Volte para Jerusalém. É isso. Aleluia. Aleluia. Algo para você. Essa live é preciso de novo. Teve muitas coisas, mas muito. Eu fui anotando aqui. Amém. Teve muita chave de destino. Meu Senhor, a amplitude que o Senhor deu, a palavra nos alimentou nessa manhã. Meu Deus, a gente precisa assistir mais vezes e mais vezes, papai. Eu dou graças pela tua presença, Senhor. Sim, Deus. Damos graça, Pai. Damos graça pelo privilégio, Senhor, de ser ministrados, meu Pai. Senhor, obrigado, Pai, por ter sido tão maravilhoso pela amplitude da tua palavra. Diante de um texto, Senhor, trazer revelações. Diante de um texto, papai, nós ensaiamos aqui hoje com a certeza. O Senhor é o Cristo, papai. São tantas coisas que o Senhor ministrou, papai. Tomamos posse dela. Chega de Emaús. É o tempo de Jerusalém. Papai, esse é o tempo, Senhor, de mesmo que tivermos que padecer, Senhor. Que mesmo que tivermos, meu Pai querido, que entender, Senhor, algumas coisas que é tempo de voltar. Não somos mais as mesmas. Nós não seremos mais o mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Jennifer, Senhor, por ela ter estado disponível, Pai, porque eu profetizo os olhos abertos. Papai, os olhos de todos nós abertos, Pai. Quando o Senhor nos revela, Pai, quem Tu és, quem somos, Senhor, os nossos olhos se abrem. Verdade. O ouvido está ouvindo, os olhos também se abrirão, meu Pai. Obrigado por essa palavra. Traga crescimento, Pai, que nos leve a propósito e que o Senhor continue a ministrar, papai, por várias vezes que a gente sentar para ouvir essa palavra e aonde ela chegar, que gere vida em cada mulher de Deus, em o nome de Jesus, em cada um dos teus filhos. Amém. Amém. Olha, meu Deus, que presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto muito, Deus. Eu sei que você não precisa disso, por isso que mas e nem para massagear o seu ego, mas Deus foi purinho na tua vida. Deus foi purinho. Amém. Obrigada pelo teu sim. Glória a Deus. Tá? Eu fui muito ministrada também. Amém. Jesus amado, a gente se fala. Eu sei. Um beijo, Deus abençoe a todos. Continue a ministrar em cada coração. Amém. Obrigado por cada um que está conectado
conectado conosco. Sim. Nós chegamos aí quase 340 pessoas. Olha, Deus Glória a fez. Deus. Muitas mulheres e homens de Deus Sim. foram abençoados. Obrigado. Deus Glória a Deus. te amo. Te amo. Um beijo. Tá bom? Manhã maravilhosa. Amém.